Donald Trump hoje voltou a ameaçar acabar com o Irã depois que o Irã atacou a Jordânia. A frágil trégua entre os USA e o Irã está novamente ameaçada. Na noite de 28 de julho, o Irã, pela primeira vez desde a pausa nos ataques anunciada por Donald Trump, lançou vários mísseis balísticos contra uma base militar americana na Jordânia. O Comando Central do EUA afirmou que todos os mísseis foram interceptados, sem vítimas. Mas Trump já explodiu e declarou que se desta vez os iranianos não fizerem um acordo com ele, então ele certamente está pronto para iniciar uma guerra total. Spoiler, Trump já fez essas ameaças várias vezes, mas a escalada nunca aconteceu. Mas a importância do evento está no fato de que este é o primeiro ataque com mísseis do Irã a uma base militar americana desde que Trump interrompeu a campanha militar para, como ele disse, dar mais uma chance à diplomacia. Quando Trump interrompeu a campanha militar para, como ele mesmo disse, dar mais uma chance à diplomacia. E isso aconteceu apenas algumas horas depois de sua reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Enfim, nesta edição vamos analisar o que exatamente aconteceu, o que as partes dizem e quais são os cenários prováveis para o desenvolvimento futuro dos acontecimentos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário embaixo deste vídeo. Então, vamos começar com uma cronologia precisa, porque aqui é importante não confundir dois episódios diferentes desta guerra. Ambos estão ligados ao ataque do Irã à Jordânia, mas hoje Trump acabou misturando tudo e começou, por exemplo, atribuir ao ataque atual as vítimas entre os militares americanos que aconteceram um pouco antes. Já em 18 de julho, o Irã realizou um ataque à base aérea Muwafaq Salti, na Jordânia. Como resultado, 2 militares americanos morreram. Essas foram as primeiras baixas de combate dos Esriehuri nesta guerra em vários meses e levaram Trump a iniciar uma campanha de ataques aéreos contra o Irã que durou 13 dias, ou melhor, a intensificação desses ataques. E foi exatamente nesse momento, ao comentar a morte dos militares, Trump disse que não se importava nem um pouco com a declaração do Irã sobre a saída do memorando de entendimento assinado em junho. E que desta vez os Estados Unidos da América certamente vão destruir o Irã, mas se passaram 13 dias de ataques mútuos. E então, em 24 de julho, numa sexta-feira, Trump mesmo declarou que foi anunciada uma pausa nos bombardeios. Supostamente porque os iranianos pediram novamente por negociações. Bem, pela retórica de Trump, eles praticamente imploraram para ele parar. Eles diziam: por favor, vamos sentar à mesa de negociações. Os iranianos, é claro, negaram isso. No final, na noite de 28 de julho, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou vários mísseis balísticos contra a base militar americana justamente na Jordânia. O Comando Central do Exército dos IGUA, em uma declaração oficial, informa, cito: todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos ILEUA mantêm vigilância e alto grau de prontidão. Desta vez, de acordo com as informações disponíveis, não houve baixas e foram lançados no máximo 4 mísseis balísticos. A Guarda Revolucionária Islâmica fez questão de reconhecer publicamente que foi ela quem realizou o ataque. De manhã, 29 de julho, Donald Trump prometeu de forma ameaçadora, cito, arrebentar com o Irã, após o ataque contra militares americanos na Jordânia. Em seguida, segue a citação dele: nós vamos descer o cacete neles, vamos dar um golpe poderoso neles, eles vão levar uma boa surra. Mas sejamos honestos, Donald Trump já usou praticamente a mesma retórica e palavrões contra o Irã durante as escaladas anteriores deste ano.
E geralmente todas essas ameaças praticamente não davam em nada. Vou lembrar só de algumas citações emblemáticas de Trump. 11 de junho, uma semana antes da assinatura do cessar-fogo fracassado. Aliás, Trump declarou, cito, se o Irã não aceitar as condições do Zimwara para encerrar a guerra, nós vamos acabar com eles hoje à noite. Não acabaram. No início de julho, Trump repetiu, cito, nós arrebentamos com o Irã, agora eles estão loucos para fazer um acordo. Como se viu, não querem. Depois disso, lembro que o Irã quebrou o cessar-fogo e começaram 13 dias de bombardeios mútuos. Em 29 de julho, Trump ameaça novamente acabar com o Irã. E antes disso, em abril já era o segundo mês de guerra por lá. Em abril, quando o Irã fechou totalmente o Estreito de Hormuz pela primeira vez, Trump declarou, cito, abram essa droga de estreito, seus malucos desgraçados, ou vocês vão viver no inferno. Mas todas essas ameaças acabaram sendo apenas palavras vazias. Já se passaram 5 meses, aliás, ontem fez exatamente 5 meses da guerra dos IUU contra o Irã, o Estreito de Hormuz está fechado, o programa nuclear continua. Nenhuma das questões levantadas no início da guerra foi resolvida, mas os objetivos da guerra de Donald Trump não foram alcançados. E agora, depois de 5 meses, ele novamente faz uma declaração ameaçadora dizendo que vai arrebentar com o Irã. Mas a importância do ataque atual do Irã também está no fato de que ele aconteceu apenas algumas horas depois do encontro de Donald Trump com Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Esse foi o primeiro encontro pessoal deles desde o início conjunto da operação militar contra o Irã em 28 de fevereiro. Aliás, no vídeo anterior sobre o encontro entre Trump e Netanyahu, muitos israelenses apareceram nos comentários e, para ser sincero, me surpreenderam de forma bem desagradável. Vocês realmente me chocaram, sinceramente. Vocês atacam todo mundo usando a palavra antissemitismo totalmente fora de contexto. Vocês acusam todo mundo de antissemitismo, pelo que entendi, vocês nem se importam. Se a opinião de alguém não bate com a de vocês, mesmo que seja só um pouco, e vocês nem ouviram o episódio até o fim, vocês imediatamente partem para os insultos, com acusações, com ameaças. E isso depois que revelei, em princípio, parecia ser uma informação totalmente pública sobre o conflito entre Trump e Netanyahu. Quando eu disse que esse foi o primeiro encontro em 5 meses de guerra, houve uma enorme quantidade de israelenses que começaram a me mandar todo tipo de praga, afirmando que isso é mentira. Quantas vezes eles conversaram por telefone, cara? Você não entende. Eles tiveram 8 encontros pessoais inteiros durante o segundo mandato do presidente Trump. E como isso anula o fato de que em 5 meses de guerra eles realmente não se encontraram pessoalmente? Como isso anula esse fato? Enfim, os israelenses, vocês realmente me chocaram. Sinceramente, admito que ontem fiquei chocado. Mas vamos voltar ao assunto. Um dia antes, em 27 de julho, Trump declarou que os EUA iniciariam negociações muito profundas com o Irã, mas alertou que voltaria a ações militares muito rigorosas se a diplomacia não der resultado. Quando perguntado quanto tempo ele está disposto a dar para as negociações, Trump respondeu brevemente, cito, pouco tempo, ou será rápido, ou não será de jeito nenhum. E ao mesmo tempo, os EUA e a Arábia Saudita realizaram ataques conjuntos e ataques separados, mas já contra outro alvo. A Al Jazeera informa que na quarta-feira, militares americanos e sauditas realizaram ataques aéreos contra grupos pró-Irã no leste do Iraque, em resposta a uma série de mais de 30 ataques de drones do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica contra a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita. Como resultado desses ataques em 7 províncias iraquianas, pelo menos 20 pessoas morreram e 32 militantes das facções pró-iranianas ficaram feridos. O porta-voz do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, Major-General Turki al-Maliki, declarou que os ataques contra instalações petrolíferas foram realizados por grupos armados apoiados pelo Irã a partir do território do Iraque, assim como pelos Houthis do Iêmen. Em geral, já está claro que o Irã está concentrando esforços para atacar a Arábia Saudita a partir do território do Iraque e do Iêmen. Assim, o quadro em 29 de julho parece aproximadamente assim.
O Irã atacou uma base americana na Jordânia. Os EUA e a Arábia Saudita atacaram forças pró-Irã no Iraque em resposta aos ataques à infraestrutura petrolífera saudita. E, ao mesmo tempo, caiu por terra a última iniciativa diplomática sobre a principal questão em disputa, o status do Estreito de Hormuz. E é sobre isso que falaremos a seguir. As esperanças de resolver a situação no Estreito de Hormuz estão cada vez menores. Trata-se da proposta de Omã. Segundo a Reuters, Omã apresentou ao Irã um plano para criar um mecanismo regional conjunto de gestão do Estreito de Hormuz baseado no modelo de controle do Estreito de Malaca, onde, vale lembrar, Indonésia, Malásia e Singapura administram conjuntamente o trânsito por esse estreito, com base em contribuições voluntárias dos armadores. O Irã rejeitou essa proposta e declarou que o estreito é dele, e que ele mesmo, sozinho, vai decidir quem e como pode passar por ele. Agora, o vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, declara que o esquema de distribuição igual de controle com Omã não atende aos interesses do Irã. Segundo ele, tudo para o Irã, ou então nada feito. E não importa nem um pouco que Omã, seguindo essa lógica, tenha as mesmas reivindicações sobre o Estreito de Hormuz que o Irã. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o estreito segue fechado. Ao mesmo tempo, a posição dos Huaihua é de rejeição categórica de quaisquer tarifas ou taxas pelo trânsito. Ou seja, o esquema proposto por Omã e Irã, com contribuições voluntárias, em princípio, ainda contradiz o que Washington busca. Aliás, o Irã está ficando cada vez mais ousado. O New York Times escreve que o Irã realmente considerou um ataque à Ucrânia. Segundo a publicação, Teherã, após o ataque ao seu navio mercante no Mar Cáspio em 25 de julho, considerou a possibilidade de lançar um ataque com mísseis contra um dos portos marítimos ucranianos. Fontes do New York Times afirmam que o ataque esperado teria um caráter simbólico, ou seja, um míssil com uma ogiva pequena, destinada mais a demonstrar uma reação, mas causar um dano relativamente pequeno. E, segundo a publicação, esses planos foram adiados até o momento graças aos esforços diplomáticos. Aqui lembro que em 25 de julho, as forças ucranianas atacaram um navio iraniano no Mar Cáspio. Naquela ocasião, um marinheiro morreu e outro ficou ferido. Mas também não tinha nada que ficar zanzando por aí, pois esse navio levava mercadorias militares para a Rússia imunda. O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou isso como violação da Carta da ONU e tentativa de envolver a Europa no conflito entre EUA e Irã. Supostamente esse ataque foi realizado por ordem de Israel. Bem, isso são todas essas bobagens iranianas. E depois disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, teve uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, que, segundo Araghchi, teria supostamente caracterizado esse ataque como não intencional. Ele disse que foi um ataque acidental. O New York Times também observa que depois que os IUA bloquearam o acesso do Irã aos portos iranianos no Golfo Pérsico, o Mar Cáspio se tornou uma rota comercial ainda mais importante para Teherã, com a Rússia suja, tanto aberta quanto clandestina, e foi justamente o comércio clandestino que a Ucrânia atingiu. Outro fronte de escalada no Oriente Médio é o Mar Vermelho e o Estreito de Bab el-Mandeb. O movimento Houthi Ansar al-Allah do Iêmen, apoiado pelo Irã, que declarou um bloqueio naval à Arábia Saudita, está considerando a introdução de uma taxa para a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Bab el-Mandeb, com exceção apenas para navios chineses. Ou seja, os Houthis, seguindo seus chefes em Teherã, vão tentar estabelecer controle sobre o Mar Vermelho e, se eles conseguirem, vão tentar cobrar uma taxa dos navios, assim como o Irã quer fazer no Estreito de Hormuz. Em resumo, basicamente, o Irã e suas forças por procuração estão tentando assumir o controle total de dois estreitos na região ao mesmo tempo, Bab al-Mandeb e Hormuz.
Hormuz. E Trump, por enquanto, não pode fazer nada a respeito disso. O efeito econômico do conjunto desses eventos já é perceptível no mercado de petróleo. No contexto dos ataques do EUA e da Arábia Saudita a alvos no Iraque e da interceptação de mísseis balísticos iranianos. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram na quarta-feira em 3 dólares e 15 centavos, ou quase 4%. Atingindo a marca de 87 dólares por barril. Isso é uma continuação de uma tendência mais ampla, porque semanas antes, em meio às ameaças dos Houthis, o Brent ultrapassou pela primeira vez em 2 meses a marca de 100 dólares por barril. Analistas alertam que se as ameaças dos Houthis se confirmarem totalmente, ou seja, se ambos os estreitos-chave, o de Hormuz e o Bab el-Mandeb, forem bloqueados ao mesmo tempo, os preços mundiais do petróleo podem realmente disparar para até 200 dólares por barril. Agora, sobre quem não se beneficia com a atual escalada e para quem, ao contrário, ela cria oportunidades. Para os Estados Unidos, a continuação da escalada é politicamente inconveniente. O aumento da gasolina impacta eleitores pouco antes das eleições de meio de mandato para o Congresso, e os departamentos militares, segundo várias fontes, já haviam alertado sobre o esgotamento crítico dos estoques de interceptadores de defesa aérea após 13 noites de ataques em julho. É por isso que Donald Trump, em 24 de julho, suspendeu a campanha de bombardeios. É por isso que o ataque de 28 de julho à Jordânia o coloca diante de uma escolha difícil entre salvar as aparências e retornar a uma operação militar cara. Arábia Saudita. Assim Na Arábia Saudita, a escalada também não é vantajosa. Os ataques à sua infraestrutura de petróleo afetam sua própria receita de exportação. Por isso, Riad também se juntou abertamente aos ataques contra as forças pró-Irã no Iraque, buscando ainda assim deter a ameaça pela raiz. Para o Irã, por outro lado, manter o status quo no Estreito de Hormuz, ou seja, o controle de fato sobre o estreito, é estrategicamente vantajoso, já que esse é seu principal instrumento de pressão. Ao mesmo tempo, uma escalada maior com os americanos traz riscos militares diretos para Teherã, o que explica por que o plano de ataque ao porto ucraniano foi adiado e não realizado. Riscos militares diretos. O que explica por que o plano de ataque ao porto ucraniano foi adiado e não executado. A Ucrânia, nessa configuração, acabou sendo, eu diria, uma parte acidental do conflito. Porque o episódio no Mar Cáspio mostra que as ações de Kiev contra a logística Irã-Rússia criam um fator adicional. Um risco de escalada separado do principal. E além disso, tudo isso é vantajoso para a China. Afinal, a China recebeu exceções tanto do Irã quanto dos Houthis do Iêmen. Ou seja, a China ficou, como se diz, acima da disputa, e não acho que foi de graça. Vou fazer um episódio separado sobre isso. O que vem a seguir? O primeiro cenário é a retomada de uma campanha em grande escala de ataques do Zileawa contra o Irã, se Trump considerar o ataque à base na Jordânia um motivo suficiente e decidir que o diálogo está esgotado. Bem, a retórica de Trump após o incidente indica essa direção, embora frases como "vamos acabar com o Irã" já tenham sido ditas antes. E o segundo cenário é a manutenção do formato atual de escalada limitada. Ou seja, trocas pontuais de ataques contra proxies pró-Irã e alvos em terceiros países, como no Iraque e no Iêmen, sem a retomada direta de bombardeios massivos ao próprio Irã, enquanto as negociações continuam através de Omã. E o terceiro cenário, a continuação da expansão do conflito para as rotas marítimas. Se os Houthis cumprirem a ameaça de cobrar pedágio ou fechar a passagem pelo Estreito de Bab el-Mandeb, ao mesmo tempo em que permanece o bloqueio do Estreito de Hormuz, e tudo isso vai criar um duplo choque energético, sobre o qual os analistas estão alertando. Agora, muita coisa depende do que Donald Trump decidir, que mais uma vez está fazendo ameaças que já são vistas bem, já são percebidas apenas como conversa fiada, que dificilmente ainda serve para intimidar. Bem, não acho que alguém ainda se assuste com as declarações de Trump de que vamos acabar com o Irã. Em quem isso faz efeito? Me expliquem. Resultado: na noite de 28 de julho, o Irã, pela primeira vez desde a pausa anunciada pelos EUA, atacou uma base militar americana na Jordânia com mísseis balísticos.
todos foram interceptados. Ao mesmo tempo, os EUA e a Arábia Saudita realizaram ataques contra grupos pró-Irã no Iraque. O Irã rejeitou a proposta conciliatória de Omã para a gestão conjunta do Estreito de Hormuz. Bem, e os Houthis estão considerando a introdução de uma taxa para a passagem pelo Bab al-Mandeb, o Estreito de Bab al-Mandeb. O preço do petróleo sobe diante desses acontecimentos? Trump declarou publicamente que está pronto para retomar as ações militares se as negociações não trouxerem resultados rápidos. E já ouvimos esse absurdo há 5 meses? Bem, tudo parece indicar que uma grande guerra é simplesmente inevitável, ou então Trump vai ter que recuar. Mas Trump pode mudar de ideia de novo, aí ninguém sabe. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião, suas conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, vou ficar muito agradecido por isso. Você pode fazer isso através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.